É a passagem que todos já conhecem da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo veio, irmãos, para ressuscitar, veio para morrer e veio para ressuscitar. Morrer, se não morresse, não poderia ressuscitar, mas morreu para ressuscitar. E essa ressurreição foi trazida ao mundo por Ele, Ele foi o primogênito da nossa ressurreição. Ele ressuscitou primeiro, Ele é o primogênito de todos os que se ressuscitam. Ele que abriu a porta, Ele passou por um caminho que ninguém havia passado, e por um caminho que ninguém podia dizer, eu vou passar e vou sair dele. Não tinha. Porque a morte, notemos isso, porque a morte reinou desde Adão até Jesus Cristo. Então, como ela reinou, ela dominava sobre todo o ser humano, e até hoje, o dia de hoje é isso. Todos nós tem o nosso dia de nascer e o nosso dia de partir da vida. Isso é líquido e certo. Então, tem o dia de partir. Mas o primeiro que tinha que passar, o primeiro que tinha que enfrentar, como é que ia enfrentar? E como é que ia sair? Que ele fala em Getsemane, quando ele pede ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feito aquilo que tu quer, e não aquilo que eu quero. Porque ele, estando em homem, em Cristo e em homem, não tinha esperança de sair, porque da morte todos que foram, ficaram. Da morte ninguém saiu. Da morte ninguém se libertou. E ele tinha que enfrentar isto. Por quê? Por causa de nós. Por causa de nós. Que se ele não morresse, não tinha ressurreição. E se não tivesse ressurreição, ninguém tem esperança de nada. Então, ele veio para trazer ao mundo uma vida depois da morte. Para trazer ao mundo uma vida depois da morte. Quem que podia crer que teria uma vida depois da morte? Ninguém. Todos estavam selados embaixo do pecado e do cruel destino e do aguilhão da morte em cima, que não podiam sair. Mas ele diz, eu vou enfrentar a morte sozinho. E foi. Quando fala lá aos Hebreus, ele diz, pelo que quando nos dias da sua carne, ele com temor da morte pedia, se possível passa de mim este cálice, porque ele temia a morte, porque a morte não tinha sido vencida. Agora depois que um passou e venceu, vai um atrás do outro. Você venceu? Venci. Não é o terceiro dia? É. Eu saí da sepultura, estou vivo,
Fala para os discípulos ir lá na Galileia que eu estou lá. Fala para outro que lá vocês me verão. Eu estou vivo. Vocês não me viram eu morrer? Agora eu estou vivo. Dá para vocês crer? Ressuscitou. Olha, povo de São Paulo, povo do Brasil, povo que ouve a palavra, escuta isso aqui: Cristo é vida eterna, Cristo é ressurreição, Cristo é bem eterno. Quem tem fé, creia em Cristo. Ele diz: aquele que crê em mim. Ele deu a mensagem aos discípulos: vide por todo mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Pregai este evangelho, o evangelho meu, fala do meu nome, fala da pessoa que sou, fala da minha ressurreição, fala da minha morte, fala que eu fui o primeiro. Anuncia a todo mundo. E falou ainda: todo aquele que crer, marca bem, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crê? E quem não crê? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Condenado por quê? Porque veio a vida e ele preferiu a morte. Sabe, a condenação é essa, porque a vida veio em Cristo. Todo que crê e for batizado será salvo. A vida chegou. Agora quem não crê, não quer, então permanece na morte. Não é facinho de entender? Facinho de entender. O povo só não se converte porque é coração duro, porque gosta de baile, gosta de droga, gosta de balada, gosta de fusarca. Para com isso. Sai do que não presta. Muda hoje. Não é amanhã, é hoje. Saia das coisas mortas desta vida e vem para o lado da vida. E aqui Deus te fala por esta palavra. Você obedecendo a minha palavra, diz aqui a palavra, chorando, diz aqui: pegarão em serpente. Quer dizer, quantos males aparecem na vida do crente, nenhum te pega. Não é a serpente e a víbora. Se for ela também é a mesma coisa. Que muitos foram picados por cascavel, urutu, jararaca e outros bichos, outros males, e em vez de morrer, engordou. Glória o nome santo do Senhor. Não teve medo, não teve medo da morte, não fará dano nenhum. Pegando a mão sobre os enfermos, pondo a mão sobre os enfermos, os curarão. Quantos que foram curados? Quantos que foi curado, Luiz? Quantos que foi curado, Norberto? Quantos que vocês oraram e pôs a mão e Deus curou? Foi um, foi dois, foi três, foi milhares. E se tem alguém precisando de uma intercessão de Deus, numa prova difícil, numa situação desesperadora, perto de você tem um irmão, pede para ele orar e pôr a mão, você vai ficar curado. Curado. Então fala aqui: se beber alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum. Teve irmãos nossos que foram perseguidos no começo da fé, puseram veneno, fizeram isso, fizeram aquilo, não vira nada. Não vira. Deus é poder, Deus é graça, Deus é misericórdia. Então ele veio para trazer ao mundo a ressurreição. Veja que coisa linda, a ressurreição. A irmã sabia que tinha, depois da morte, tinha a ressurreição?
Depois da morte tinha vida eterna? Ninguém sabia, era tudo uns tapadão. Eu mesmo era um tapadão. Sabe que morte? Depois de morto, vida? Como é que eu pensava? Não tinha jeito, não alcançava o entendimento. Deus trouxe a luz. Hoje nós podemos até pregar, nós podemos até falar, nós podemos até se emocionar, porque a vida eterna é depois da morte. E os bens, marque bem, os bens que o irmão tem para receber nesta vida, não é nesta vida. O irmão vai receber tudo na outra vida, que é eterna. Essa vida passa, passageiramente, vai embora, e aí vem a eterna, como Cristo. Tudo que ele recebeu nessa vida? Não, nessa vida ele recebeu desprezo, morte, calúnia, pedrada, tanta coisa, que tem tantas situações que ele viveu e sofreu. Mas depois que morreu, ressuscitou junto com o Pai, subiu para o céu, agora lá ele desfruta. Hoje ele está no céu, lá ele desfruta do que é eterno. Aqui ele não desfrutou. O nosso desfruto desta vida não é nesta vida, é na eternidade. Sirva a Deus. Nesta vida passamos os apertos, mas também vai acabar. Vai acabar. Pode esperar que vai chegar uma hora que termina. Aí vem a ressurreição. E Jesus Cristo nas nuvens. Vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, vinde. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, nos alegremos nisso, que nós somos povo simples, humilde, de luta e de trabalho, mas carregamos dentro de nós uma esperança eterna, de uma ressurreição e uma glória para sempre. E outra coisa, aqui fala da ressurreição. Essa ressurreição que fala aqui é uma ressurreição eterna. Por quê? Quando alguém morre nesta vida, põe atenção, morre nesta vida, pode ressuscitar, como Lázaro ressuscitou, como o filho da viúva ressuscitou, como outros ressuscitou, mas depois de ressuscitado, tornou a morrer. Então o que valeu? Ressuscitou, mas tornou a morrer. Agora a ressurreição de Cristo é diferente. Quando ele nos ressuscita, é para nunca mais morrer. É pouco isso? Para nunca mais morrer. A eternidade. É nisso que fala a palavra lá aos Hebreus, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, porque a ressurreição era temporária, aí agora veio a ressurreição eterna. Deus seja louvado.